Erotides Pereira, Elisete. Na continuação, fazendo a primeira parte da lição, auxiliar Luiz André Lé. Bem, meus irmãos, eu quero saudar todos mais uma vez com a paz do Senhor. E neste momento, os irmãos também que se conectam neste momento com a Facebook da nossa Deus do Sanguinho. Número 7. Você que tem em sua casa a lição também da Deus. Lição de número 7, acompanhe conosco, 17 de maio de 2020. O título da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual os fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Aleluia, graças a Deus. A leitura bíblica em classe, para quem não são Efésios, no capítulo 2, versículo 14 ao versículo, o primeiro versículo, e os irmãos deem continuidade que está no tempo. O versículo diz: porque Ele é a nossa paz, fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glórias a Deus. Neste momento eu convido a igreja a se colocar em pé, chamar a irmã Elba aqui à frente. Nós estaremos orando e já passando para Deus, que nesta manhã está nos trazendo a lição, a palavra de Deus. Oramos neste momento. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade. Ó Deus, de domingo, uma excelente manhã, presença na tua casa. Tua serva neste momento fará uso da tua palavra. Usa como já temos usado outras vezes no ensino da tua palavra. Queremos te agradecer por tudo, para sempre. Cuida dos teus. Nós cremos que o Senhor é todo. Deus, te agradecemos por tudo. Em teu nome santo e todos dizemos amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar assento. Cumprimentar também a todos que nos estão ouvindo pela live. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá então, lição de número 7, que tem como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Primeira parte da introdução. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade dos povos, criou uma igreja. A introdução nos diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios.
ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Muito bem. Então, a gente vai ver que Paulo enfatiza ali, né? Longe e perto, né? Então, as expressões longe e perto, elas fazem alusão aos gentios, aos judeus e aos gentios. E é óbvio que na presente lição, os judeus estavam perto e os gentios estavam longe, né? E Isaías, no capítulo 57 e 19, tá, vai dizer assim, ó: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Quando o Senhor os sarar, então o fruto dos lábios será louvor e ação de graças. Então Deus já tinha planos para toda a humanidade muito antes da vinda de Cristo. Deus já tinha plano de salvar os gentios muito antes. Então, a gente vai ver que esse termo que a lição nos traz, de antes, no outro tempo, naquele tempo, isso indica um passado de pecado. E vai então ressaltar, mas agora estamos mais no pecado. Mas agora indica o quê? Essa expressão mas agora indica que a situação mudou. Que antes, o que ele estava no começo do capítulo 1, do versículo, até chegar ao versículo 13 do capítulo 2, Paulo vai falar de como era a vida da pessoa sem Deus, como era o crente sem Deus. A partir do capítulo 13, do 2 e do 13, ele vai dizer: agora a situação é outra. Esse mas agora significa uma mudança de vida. Então, antes andávamos sem Cristo. No outro tempo, nós pecávamos. Mas agora, significa que tudo mudou. Que agora estamos vivendo uma nova vida. Uma vida com Cristo, né? Então, o propósito de Deus de fazer essa união, esse elo entre judeus e gentios, só poderia ser feita com o derramamento de sangue. Por quê? Porque o derramamento de sangue é a vida, né? Então, sangue significa vida, né? Não existe vida sem sangue, né? Então, nosso corpo corre sangue, nossas veias. Hebreus 9, 22 vai dizer: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue de Cristo, ele é a única solução para a salvação do ser humano, para a salvação da humanidade. O problema é que muitas vezes o mundo e também a igreja deixam de buscar Cristo, trocam o evangelho por outras coisas, né? Que acham que seja de Deus, mas não são. Então, sendo um ser justo, né? Ele resolver o problema da humanidade, o problema dos judeus e dos gentios, porque até então havia este muro de separação, que a gente já vai estar explicando. Então, como fazer isso? Como Deus faria isso, né? A lei não poderia fazer isso. O sangue de animais não poderia fazer isso. O sacerdote que manipulava o sangue dos animais na antiga aliança, ele também era pecador. Ele também corria o risco de morrer caso ele tivesse pecado quando entrasse no santuário para fazer o sacrifício. Então Deus precisaria de uma outra maneira que englobasse toda a humanidade, acesso toda a humanidade a Ele, porque até então alguns judeus tinham acesso a Deus através desse sacrifício, ou seja, nem o povo judeu tinha acesso ao templo no deserto, nem o povo tinha, somente o sacerdote entrar
Então, a gente vai ver que Deus resolve o problema da humanidade trazendo seu Filho ao mundo e levando ele à cruz. Então, o Evangelho, ele é a essência. O Evangelho é a essência dessa remissão, dessa justiça. Através da cruz, ele conseguiu trazer a união. Só que essa união, ela não é dada pela fé do homem, mas pela misericórdia de Deus. Porque nós só temos fé porque Deus teve misericórdia de nós. Se nós nem teríamos fé. Então nós não podemos dizer que nós viemos a Cristo pela nossa fé. Nós viemos a Cristo porque Ele foi misericordioso, Ele olhou para nós, teve misericórdia e tirou a gente de uma vida de pecado. O que a gente leu, de Efésios 2, vai dizer, e criava inimizade entre judeus e gentios. Então agora nós não vamos mais observar, nós vamos observar Cristo. Porque Cristo é a lei. Nós vamos estar explicando isso também mais. Vamos para o primeiro tópico que diz assim: Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Eu vou pedir para o irmão Luiz André, por favor, ler para a gente até o primeiro tópico só. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A parede da separação entre os homens. Trata-se de a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre os dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego. Muito bem. Ao usar essa expressão parede, a gente vai ver que, conforme a história, o muro que circundava o templo de pedra, hoje a gente, nos nossos muros, a gente usa uma camadinha de pedra, pequena. Então, eram pedras gigantes e era muito alto. E neste muro também tinha lá uns avisos para os gentios. Não era dizendo que a pessoa que entrasse dentro do templo fosse sofrer algumas sanções, não. O aviso que tinha no muro, o gentio que ultrapassasse o muro, ele seria executado. Então, a coisa era bem grave, bem séria. Então, como Jerusalém ficava em cima do monte, os gentios, eles conseguiam visualizar o templo, visualizar os judeus dentro do pátio, que eles ficavam no pátio do templo, só que eles não poderiam de forma alguma entrar, eles corriam risco. Então, esses muros, eles faziam uma separação não somente física, mas uma separação também espiritual. Então, quando Cristo veio, ele derrubou esse muro, mas não quer dizer que seja a derrubada do muro físico. Ele derrubou o muro espiritual, porque os gentios estavam impedidos de entrar pelas duas coisas, pelo muro em si, que era de pedra, mas também pela situação espiritual que o gentio vivia. E esses avisos, que estavam no muro, que os intrusos seriam executados, isso é de afastar, Então,
Os judeus, eles se achavam santos, puros, só eles iam para o céu, só eles eram de Deus, mas eles não aceitavam, né, nenhuma pessoa que não fosse judia, né? Então eles faziam essa separação, né? Atos vai dizer, Atos 21 e 28 vai dizer: Paulo em Jerusalém foi expulso do templo porque os judeus diziam que ele pregava contra a lei, contra o templo. Os gregos e profanos no lugar santo. Então criou-se uma grande confusão em Jerusalém. Paulo foi lixado, tá? Porque supostamente ele foi acusado de permitir gentios entrar no templo, né? Então Paulo foi perseguido, sofreu dentro de Jerusalém. E ali no versículo de 26 de Atos vai dizer que Paulo ele se sujeitou, tá? Embora ele questionasse muito a eficácia dos rituais judaicos, ele se sujeitou a fazer um rito, tá? De purificação no templo. Porque já não tinha mais necessidade, né? Depois que tu aceita Cristo, não teria mais necessidade dos rituais da lei. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria ganhar as almas para Jesus. Então, ele também queria agradar os judeus cristãos, os judeus que agora eram cristãos, mas que ainda estavam com o pé na lei. Então, ele se sujeitou a fazer esse rito que era da lei. E aí, então, a gente não entende por que ele fez isso, né? Sendo que ele já estava em Cristo. Ele foi se sujeitar para agradar os judeus a fazer um rito que era da lei. Mas aí, 1 Coríntios, no capítulo 9 e 20, ele vai dizer assim, ó: e me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, para chegar à salvação de alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Então, a gente vai ver que Paulo, tá, ele fazia diversas coisas. Por exemplo, né, se você quer ganhar uma pessoa para Cristo, né, você vai lá e vamos supor que ela te convide para ir, vamos supor, jogar futebol. Né? Eu já vi algum testemunho de pastor de ter o esposo de uma pessoa crente dentro da igreja e ele não era evangélico e ele desafiava muito o pastor. E ele dizia: pastor, se tu ir no estádio comigo de futebol, eu vou na tua igreja, mas primeiro tu tem que ir no estádio de futebol. Então o pastor relata em São Paulo que ele foi, botou a camisa do Corinthians, foi, torceu junto com ele e fez, né? E foi. Daí o pastor, quando terminou o jogo, disse para ele: agora tu vai ter que ir na igreja comigo. E aí, então, quando ele está, pastor, agora eu vou cumprir minha parte, eu vou na igreja contigo. E quando ele foi na igreja, o pastor começou a evangelizar ele. E o pastor foi evangelizando e ganhou ele para Cristo. E ele largou o futebol, largou tudo que era da velha vida. Né? Então, agora eu entendo bem porque que Paulo se sujeitou a fazer a purificação, que era da lei, não tinha mais por que fazer isso, né? Mas para ganhar. Então, às vezes, a gente não quer fazer algo que a gente acha que é errado, não devemos fazer, porque nós já estamos em Cristo, mas às vezes é necessário usar como um meio para ganhar a pessoa para Cristo. Às vezes, os nossos parentes dizem muito para a gente, né? Tu só quer que a gente vá na tua igreja, mas tu nunca quer ir na nossa. Às vezes é necessário, né, a gente ir para depois trazer a pessoa para cá. Né, é necessário. Então a Bíblia está nos dando respaldo para isso. Paulo, ele fez isso. Né? Então a gente vai ver que hoje, né, nós pertencemos a uma nova aliança. Né? Então em Cristo
tá? Nós deixamos de ser forasteiros, de ser indignos para fazer parte de uma mesma família de Deus. E Paulo, ele nos dá essa estratégia, esse meio que é para ganhar almas para Cristo, né? Às vezes a gente acha que é muito errado, né? Mas a Bíblia está falando aqui, né? O que Paulo fazia? Ele se fazia de gentil para ganhar um gentil. Ele se fazia de judeu para ganhar um judeu. Né? Ele se fazia de conta que estava sem lei para ganhar um. Então é da gente pensar bastante, retomar as nossas atitudes, como que nós estamos agindo na hora de ganhar uma alma para Cristo, quais são as estratégias, quais são os métodos que nós usamos para trazer essa pessoa para Cristo. Né? Então, isso eu achei muito interessante, essa passagem, eu quis enfatizar ela aqui, né? Porque eu achei bem interessante. Tá? Então, Cristo, tá? Porque todos os que creem, tanto judeus como gentios, em Cristo, têm acesso diretamente à presença do Pai. Portanto, o mérito da cruz de Cristo, que é a divisória, foi rompida com o muro que era um símbolo de separação. Né? E mais para frente eu vou estar explicando. Então, hoje não existe mais. Hoje, qualquer pessoa, sendo por mais pecadora que seja, que aceitar Cristo, ela tem acesso diretamente ao Pai. E na antiga aliança, não. Na antiga aliança, precisaria, nem os judeus fazer carneiros para poder ter perdão de pecados, mas conversar com Deus diretamente, como nós fazemos hoje, isso só se dá por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, nós não teríamos como hoje conversar com Deus. Vamos lá então para o tópico 3 aqui. Pode ler para mim? Já vai lá direto para o 3. Conceito? É. Conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Amém. Então, aqui no versículo que a gente leu, 2 e 15 ali da lição, o apóstolo diz que Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. Porque aqui diz assim, mas que lei então foi essa que Cristo anulou? Vamos ver que lei foi essa. Vamos entender o que é lei de mandamento e lei. Aqui a lição diz que a lei é tripartida, né? Em civil, moral e civil. A interpretação mais tradicional, mais ortodoxa, vai nos dizer que Cristo eliminou o legalismo que era utilizado pelos judeus como meio de obtenção de santificação. Tá? Então a gente vai ver que a lei antiga, ela tinha são 5 categorias, tá? Os mandamentos, que são os estatutos e ordenanças, que são os costumes, os preceitos, que são obrigações, deveres, ritos, funções, os juízos, que são a retidão, o direito, o julgamento, e quinto, os testemunhos, tá? Que são as leis divinas, os feitos de Deus, os testemunhos daquilo que Deus fez para a humanidade. Então, se Efésios 2,15 está dizendo que Jesus desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, mas Romanos 3,31 vai nos dizer assim, Paulo vai dizer assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei,
Então, o capítulo de Efésios 2 e 15 está dizendo que Cristo anulou, mas Romanos 13 e 31 está dizendo que antes estabelecemos a lei. Então, como entender isso? Né? Vamos lá então, Hebreus 9 e 10 vai dizer assim, ó, porque essas práticas envolvem apenas comidas, bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras concernentes à vida exterior, impostas até o tempo que Deus reformulasse toda essa estrutura. Já Êxodo, no capítulo 12, 43, tá, vai nos trazer um pouquinho do que é a lei cerimonial. Tá? A Páscoa é uma lei cerimonial, a circuncisão é uma lei cerimonial, a Páscoa é uma lei cerimonial, porque só os judeus poderiam participar. Por quê? Porque a Páscoa da antiga aliança era a saída do povo do Egito, né, quando Deus mandou marcar as portas e umbrais com sangue de cordeiro, para o anjo da morte não passar pelo povo. Então eles comemoravam a Páscoa como a saída do Egito. Tá? Isso era um cerimonial judaico, seria somente para judeus. Tá? Ninguém mais poderia participar, como a circuncisão. Ainda aqueles que quisessem se converter ao judaísmo poderiam ser circuncidados. Tá? Então, Hebreus 7,18 vai nos dizer que se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tá? As ordenanças, então, os mandamentos e as ordenanças que o capítulo 2 nos descreve, diz que elas estão ligadas somente ao rito judaico. Tá? Por isso Jesus, ele desfez. Isso não quer dizer que ele desfez a lei. Jesus não desfez a lei. Em Mateus, capítulo 5, ele vai dizer que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para desfazer a lei. A lei que ele desfez foi a lei que separava judeus e gentios, a lei dos cerimoniais, dos ritos, do templo da antiga aliança. Porque quando Cristo voltou, veio, acabou-se todos os rituais do templo, a matança de animais, acabou tudo, não precisava mais daquilo ali. E qualquer pessoa agora poderia ter acesso ao Cordeiro imolado, que é Cristo. Então, por isso que Jesus desfez. Ele desfez o quê? A lei dos ritos, dos sacrifícios de animais, dos sacrifícios de pombinha, de todo tipo de animal, o sacrifício do templo. Foi isso que Cristo desfez. Porque a lei em si, ela não desfez. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Tá? Então, o tópico desta carta de Efésios, o que ela traz, a mensagem dela é a separação entre judeus e gentios. E aí nós vamos ver então por que Jesus não desfez a lei. Como a gente às vezes pensa que a lei morreu. Não morreu, não. Vamos lá ver como que é isso aí. Tá? Então, eu pedi para o irmão Luiz André, o meu leitor ali, nós vamos lá para o tópico de número 1. Deixa eu ver aqui. A revogação da lei e dos mandamentos. 4. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Amém. Glória a Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Né? Que Cristo aboliu aquelas pseudo-leis divinas, né? Que os judeus pensavam que eram santas, que na verdade não eram. Porque eles faziam separação entre os gentios e eles. Né? Eles se achavam santos, únicos santos, e os outros gentios, todos
pecadores. Né? Então, a lei entendida como a Torá, ou seja, o Antigo Testamento, essa lei não foi abolida. Por quê? Porque o que era proibido lá na lei ainda continua sendo proibido hoje. Não matar, não roubar, não falar falso testemunho, não adulterar. Isso é a lei da Torá, é a lei divina, e isso permanece, a lei moral. A lei moral, Jesus não aboliu a lei moral. Então, nós precisamos saber que a lei divina, tá, ela não foi abolida. Por isso que Cristo disse: eu vim para cumprir a lei. Quando Cristo morreu na cruz, tá, ele cumpriu a lei, porque agora nós vamos seguir a Cristo. Ele é a lei, ele é a própria lei. Tá? Então a gente vai ver que quando a gente anda na lei, tá, na verdade não existe lei para aqueles que obedecem à lei. A gente vai estar explicando isso. Então, a lei, ela não morreu, ela continua firme, porque Cristo é a lei. Então, o tema de Efésios, que fala da separação entre judeus, a gente vai ver que, devido ao pecado que a humanidade tinha sobre sua cabeça, tá, estava condenada, não tinha solução. Tá? E com a cruz, Jesus Cristo conseguiu remover esse pecado que demandava da lei. Porque as pessoas na lei, elas pecavam e iam lá, compravam bodes, cabritos, pombas, e iam lá e sacrificavam pelo perdão dos pecados, mas depois elas voltavam a pecar de novo, porque elas achavam que elas voltando a matar animais, elas teriam perdão de novo. E assim era, uma sucessão, não tinha uma renovação de alma, de espírito, como hoje nós temos em Cristo. Não existia essa transformação. A pessoa continuava sendo do mesmo jeito. Ela não tinha consciência que ela precisava mudar. Que ela precisava mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar, de agir. Não, ela continuava agindo porque ela ia lá, matava bodes e animais cada vez que pecava. Então ela pecava com consciência. E Cristo veio para matar isso, para abolir isso. Abolir esse pensamento, abolir essa tradição. Porque uma vez que você aceita Cristo, você não tem mais que estar pecando para dizer assim: eu vou lá e peço perdão, Cristo me perdoa. A palavra diz que se você pecar com consciência, premeditadamente, você não tem perdão. Porque aquele que premedita o pecado conhecendo a palavra, a Bíblia diz que é pior do que aquele que nunca conheceu a palavra. Então, nós temos que entender por que Cristo não aboliu a lei. Colossenses, no capítulo 2, vai dizer assim, foi removida toda a dívida. A tradução hebraica, que eu tenho a Bíblia, essa Bíblia hebraica, ela vai dizer assim, ele removeu toda a lista de acusações existentes contra nós. Na nossa Bíblia da Almeida diz que ele removeu toda a dívida, mas na tradução hebraica, que é a tradução original, ela vai dizer que ele removeu todas as acusações existentes contra nós. Porque o que foi então que mudou? Se a lei não foi removida, o que foi removido foi o sacerdócio que foi removido, que foi trocado. A lei em si permanece. Mas o sacerdote que era pecador, que era homem, foi substituído por um sacerdócio que não morre, que é Deus, que é Cristo. Ele veio, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não morre, ele não tem pecado. Então, por isso nós não precisamos mais de rituais, porque ele já deu o seu corpo, ele já verteu o seu sangue na cruz, ele foi o verdadeiro cordeiro imolado. Quando Cristo morreu na cruz, essas leis, elas caducaram, as leis dos rituais, que os judeus estão preparando um novo templo, os novos paramentos, para quando Jesus voltar e a igreja subir, eles vão fazer tudo de novo, já está tudo pronto, quando o anticristo vier. Eles já estão preparando todos os ornamentos do templo, para voltar a fazer os rituais.
Por quê? Porque eles nunca aceitaram a Cristo. Até hoje eles nunca aceitaram a Cristo, eles ainda estão esperando a Cristo. E eles só vão reconhecer Cristo na grande tribulação. É só lá que eles vão enxergar. Então a grande tribulação, ela não vem para a igreja, ela vem para os judeus. É tratamento com os judeus que rejeitaram a Cristo. A moral civil, tá? Elas não deixaram de existir, elas foram transferidas para Cristo. Em Mateus 7, 23, da minha Bíblia judaica, eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. A Bíblia Almeida vai dizer, afastem-se de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui refere-se para o dia do julgamento final, né? Então, nós devemos cumprir a lei, que é Cristo. Então, Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, vós que desrespeitai a lei. Então, cada vez que a gente peca inconsciente, Deus nos perdoa. Porque é um deslize, nós somos seres humanos, somos pecadores. Agora, eu vou lá e vou premeditar o mal contra alguém, aí eu não vou pecar por inocência, né? É igual aquele caso que diz assim, ó, na lei dos homens, mas tu tem uma arma, o bandido entrou na tua casa, para tu te defender tu teve que atirar, mas se tu der um tiro somente, é legítima defesa. A lei dos seres humanos reconhece assim. Mas se tu der 5, 10 tiros no bandido, aí já não é mais legítima defesa. Aí tu já estava com ódio no coração e com intenção de matar. Então é isso que dizer para nós. Entende? Era isso que os judeus pensavam, que eles podiam matar, ir lá e matar o carneiro, o cordeiro, para fazer a expiação de pecados. E Deus já estava abusado disso. Precisava uma mudança, precisava uma união da humanidade. Então, a gente vai ver que o termo iniquidade, eu venho estudando, tá? Do grego significa amonian. Esse amonian, essa expressão amonian, que traduzido significa desrespeito à lei. Então, quando Jesus usa a expressão iniquidade, o que é iniquidade? É desrespeitar a lei. O que é pecado? Como diz 1 João, é a transgressão da lei. Eu peco quando eu transgrido a lei. Então, isso é 1 João 3:4. Então, isso é a prova de que a lei, ela é eterna, ela é divina. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, quando, vamos supor, eu estou na estrada, dirigindo, na BR, vamos supor, e ali diz que a velocidade máxima é 110. Mas se eu andar 150, eu vou estar transgredindo a lei. Se eu estiver transgredindo a lei e o radar me pegar, eu vou levar uma multa. Por quê? Eu vou sofrer a consequência, porque eu sabia que não podia, mas eu fui lá e fiz, mesmo sabendo que não podia fazer. Eu transgredi a lei, eu pequei. Aí eu vou sofrer a consequência, eu vou levar a multa. Agora, se eu ando na velocidade permitida, não existe lei para mim. Por quê? Porque eu estou obedecendo. Então eu nunca vou ser punida. Por quê? Porque eu estou obedecendo a lei. Então andar em Cristo é andar na lei, andar na obediência. A gente sabe que para ser cidadão do céu, nós precisamos obedecer a Cristo, ou seja, obedecer à lei. Hoje a lei é Cristo. Cristo e a lei são uma coisa só. Porque ele veio e cumpriu a lei, se fez pecador no nosso lugar. O que nós merecíamos? Nós merecíamos morrer. Nós pecamos. Na antiga aliança, nós merecíamos morrer. Nós fofocava, nós mentia,
Nós merecíamos morrer, mas Ele se fez pecador no nosso lugar e foi lá e morreu por nós na cruz. Então Ele se fez a lei. E agora nós devemos obediência não à lei da antiga aliança, mas a Cristo, que é a lei. Então, Gálatas 13:13 vai dizer assim, ó, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Então, será que a Bíblia está dizendo então que a lei é maldita? Bom, se a Bíblia está dizendo que a lei é maldita, então ela está se contradizendo. Por quê? Porque Romanos 7:12, Paulo vai dizer assim, ó, que a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Mas Gálatas 13:3 está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, como entender isso? Vamos ver então o que significa isso. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia? E muitos não querem mais nem ler, porque a Bíblia, eles falam que a Bíblia se contradiz, que um versículo diz isso, outro versículo diz aquilo, mas tudo é falta de entendimento mesmo, né? Então, 1 João diz que o pecado é a transgressão da lei. Muito bem. E o salário do pecado é a morte. As consequências da quebra da lei é a maldição. Então a lei ela é maldita quando eu transgrido ela, porque eu vou sofrer as consequências. É como eu citei ali no exemplo. Eu vou me irritar, vou me incomodar, vou brigar com o meio mundo, vou brigar lá com as autoridades que me multaram, porque eu não quero pagar aquela multa. Então a lei se tornou maldita para mim, porque eu quero correr muito de carro, mas a lei não deixa eu correr. Mas eu quero transgredir, eu quero fazer. Então a lei ela se tornou maldita para mim. Então o que Cristo diz? Obedece à lei, e Ele veio e tirou essa maldição. Porque se eu pecar inconsciente, eu vou a Ele e peço perdão. Dessa terra nós não teremos mais um advogado, nós teremos um juiz, que é o próprio Cristo. Então, se eu peco inconsciente, eu tenho o respaldo que Cristo é o meu advogado. Então, por isso que Jesus ele veio para nos resgatar dessa maldição. A lei não é maldita, o que é maldito é a atitude do ser humano que é maldito. A lei, ela tem a maldição quando tu ultrapassa a lei e ela faz tu pagar as consequências da tua transgressão. Por isso, ela se torna maldita, mas a lei em si, quando obedecida, a lei, ela nunca foi maldita, nunca será maldita. A lei é maldita para os que não obedecem, porque ficam maldizendo. E Jesus, ele diz, obedece que nada vai te acontecer. Então, não existe lei para os que estão na lei. As consequências da quebra da lei é a morte. E essa é a maldição. Tá? Que a gente morre quando transgride a lei. Quando não obedece a Deus, a gente morre. Não quer dizer que tu morra fisicamente, mas tu morre espiritualmente. Fica longe, afastado de Deus. Tá? E se Jesus diz que hoje ele é o nosso advogado, né? E a gente vai ver, porque nós somos tão pecadores, se a lei ela mata, por que então nós estamos vivos? Nós estamos vivos porque nós obedecemos a lei, porque nós obedecemos a Cristo. E Ele se fez condenação em nosso lugar. Ele é o nosso advogado hoje. Então, por isso, que a lei ela não foi abolida, ela permanece. Tanto a lei de Deus quanto a lei da terra. Os homens também têm lei. Uma sociedade, uma nação, um país, ela precisa de lei. Por que nós precisamos botar lombada nas ruas, gente? Estraga os carros, é horrível passar em cima daquilo. Porque os homens não obedecem à lei.
é obrigado a colocar a lombada, essa coisa ridícula, horrorosa, nas ruas, por causa da desobediência da lei. Por que existem cadeias, presídios? Por que existem hospitais? Se nós obedecêssemos a Deus, não precisava existir nada disso. Não precisava existir presídio, né? Se houvesse obediência da lei, se as pessoas tivessem Deus no coração. Então Deus, Ele aboliu por sua misericórdia as consequências da lei na nossa vida. Foi isso que Cristo fez. Quando eu me venho a Cristo, lembram que eu falei aqui da justificação na outra aula? Quando eu venho a Cristo com toda aquela carga de pecados imundos que eu tinha quando eu estava no mundo, Ele me perdoou e aboliu as consequências. Quando Jesus perdoou Maria Madalena, Ele perdoou e pronto. Ela ficou uma mulher de prostituta santa momentaneamente. Então, todas as consequências do adultério dela, Deus perdoou. Ela não ia mais morrer. Era o que ela merecia, né? Morrer. Pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Mas Jesus perdoou naquele momento. É isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus removeu da lei. A consequência da morte da lei. E não a lei em si. Que às vezes muitas pessoas entendem que Jesus veio e acabou com a lei. Mas Jesus não acabou com a lei. Ali em Mateus 5,18 vai dizer assim, ó, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Já pensou se Jesus tivesse tirado a lei? Ele teria morrido em vão na cruz. As pessoas iam continuar pecadoras do mesmo jeito. Né? Então fica claro que Jesus cumpre a lei, e por Ele ter cumprido a lei, isso quer dizer que nós não devemos cumprir? Para nós pensar. A palavra cumprir, do grego, significa plero, que traduzido para o português significa plenitude. Então Jesus, Ele é a plenitude da antiga aliança. Ele é a plenitude de tudo. Tá? Então, a gente vai ver aqui no versículo 9 de Mateus. Eu não estou pedindo para os irmãos abrir para não demorar muito tarde. Qualquer que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar será chamado grande no reino dos céus. Veremos então que a obediência é um pré-requisito para a gente entrar no céu. Então a lei, tá? Ela só é válida, a antiga lei, para os que estão debaixo da lei. Os que obedecem, não existe lei para os que obedecem. A pessoa que obedece, ela é livre. Eu posso andar à vontade na BR-101 a 100 por hora. Ninguém vai me pegar, ninguém vai me multar, ninguém vai fazer nada contra mim. Eu posso andar até em menos velocidade, se furar um pneu, vou ter tempo de frear, vou ter tempo de tirar o carro para o lado, porque eu estou, isso é um exemplo, tá? Obedecendo a lei. E assim nós devemos fazer. Em tudo, andar na justiça. Por quê? Quando a gente não é justo, a gente está em pecado. Se a gente faz qualquer coisa que não seja justa, a gente está em pecado. Andar na lei é andar na justiça de Deus, naquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. A Bíblia diz que não há lei para os que obedecem, ou seja, não há transgressão para os que obedecem. Amém? Vamos lá para o próximo tópico. Pela paz, Cristo fez o mundo. Pode ler para mim, irmão? A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito,
do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Muito bem. Então a gente vai ver que o homem que recebe essa aliança de paz com Deus, ele deve buscar essa paz para a sua santificação, né? E quando eu busco essa paz e justiça é a mesma coisa. Porque quando eu sou justo, eu promovo a paz. Entende? Não tem como dizer que eu promovo a paz se eu sou uma pessoa injusta, né? Se eu faço coisas que não são de atos justos para com o meu próximo ou com Deus, né? Então, a Bíblia vai nos dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão não deve viver com medo, com ansiedade, tá? Por quê? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós não devemos ter medo da morte. Porque se nós morrer, como diz Paulo, o morrer é lucro, né? Nós vamos direto para o céu com Jesus. Se nós estamos na paz, estamos na justiça, o morrer para nós é lucro, né? Vamos direto para com Deus. Então nós devemos ter serenidade, mansidão, tranquilidade, porque nós temos Cristo no nosso coração, né? Então nós não podemos ser abalados com as tribulações, com a falta de emprego, com a falta de dinheiro, com a falta de comida. Jesus diz que Ele alimenta até os lírios, veste os lírios do campo. Ele alimenta os animais, as aves que não trabalham, que não plantam. Jesus alimenta. Outro dia eu estava pensando, olhando as aves, né, lá em casa, um mundaréu de passarinho, né, sentando no fio ali, eu fiquei observando aquilo, né, e dizendo, meu Deus, como tu és lindo, maravilhoso, esses animais, todo dia tem alimento para eles. Então, se Deus veste, alimenta os animais, por que nós temos que nos preocupar e andar ansiosos no que comer, no que vestir? Se diz que nós somos muito mais do que esses animais, mas nós andamos ansiosos todos os dias pelas coisas que nós queremos e que ainda não chegaram. Então, o que está faltando? Está faltando nós nos voltar para Cristo e ver a essência da palavra, ler a palavra, que ali tem promessas de alimentação, promessas de bem e não de mal. Deus promete que quando nós nos voltar a Ele, Ele vai nos cuidar. Ele cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Então a paz, ela é uma condição fundamental hoje para a união entre os crentes e para a união do crente com Deus. No sujeito que tem paz, ele não vai ter inveja, né? Não vai ter murmuração, não vai ter dissensão. Então, o crente que tem paz é o crente que tem Cristo, que é justo, que promove a justiça. Efésios 4:3 vai dizer assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, não tem como, gente, nós dizer que somos crentes se nós andamos atribulado, preocupado, nervoso. A gente tem tanto testemunho, né, que a gente, quando está na tribulação, a gente vai orar, vai buscar a presença de Deus, e Deus, Ele nos dá sempre. Deus nunca deixa a gente sem resposta, nunca. Deus sempre abre as portas, sempre mostra. Às vezes é nós que fazemos coisas erradas porque a gente não consulta a Deus, a gente faz um monte de negócio errado, não consulta, vem a consequência do pecado, do nosso pecado,
e às vezes a gente quer botar Deus contra a parede e dizer, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que isso, por que aquilo? Por que tu não está comigo? E a gente está pecando mais. Por quê? A paz no nosso coração, está faltando direção, está faltando a justiça, está faltando o quê? Conhecer a palavra, buscar. A Bíblia está cheia, recheada de promessas. Deus está dizendo que Ele nos ama. Ele não precisava de nós para nada. Não foi nós que buscamos a reconciliação com Deus. Foi o próprio Deus que quis se reconciliar com o ser humano. Até os judeus estavam separados de Deus por causa dos seus ritos. Eles já tinham... A Arca da Aliança já não estava mais no templo há muito tempo, no Novo Templo, construído por Herodes. Já não estava mais lá. O véu estava lá para esconder, que não estava mais lá. A arca significa a presença de Deus. E quando Jesus expirou na cruz, o véu se rompeu. E quando o véu se rompeu, mostrou toda a vergonha dos judeus, que a arca não estava mais lá dentro. A arca está ali. Eles mentiam para o povo e diziam que a arca estava lá dentro. Então se rompeu toda a vergonha deles, foi escancarada. Jesus escancarou toda a vergonha dos judeus. Então nós precisamos buscar esse Deus. Por quê? Porque Ele é dono do ouro, dono da prata. E quando a gente busca, a gente pede, a gente quer. A Bíblia diz que Ele nunca desampara um justo. Deus nunca deixou de ouvir a oração de um justo. E o que está faltando para nós, então? Está faltando, eu acho que, paz, justiça, conhecimento da palavra no nosso coração. Porque senão nós não estaríamos tão desesperados assim. É claro que nós temos que nos cuidar. A Bíblia manda nós nos cuidar. Nós temos que vigiar também. A Bíblia diz vigiai e orai. A Bíblia não diz orai e vigiai. A Bíblia manda primeiro vigiar, para depois orar. Nós temos que nos cuidar, temos, dessa doença temos, mas nós também temos que colocar nossa fé em ação. Vamos lá para o próximo tópico, irmão Isabel 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. A gente vai ver então que ele veio com esse propósito, né, de ser o príncipe da paz. Isaías, no capítulo 9:6, vai dizer assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Então esse é o propósito de Cristo. Ele veio para trazer a paz, a justiça. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, tá? A gente consegue ter acesso a Deus e nós temos paz com os nossos irmãos. Paz um com os outros. Quem não tem paz com seu irmão, ou seja, quem não sabe amar, quem não sabe perdoar, não tem paz e não está andando com Deus. Porque esse é o propósito da cruz, é a mensagem da cruz. É a paz, é a justiça, é o perdão. Né? Então Cristo, Ele nos possibilitou, quando Ele se fez a maldição, porque Ele pagou os nossos pecados. Então eu tenho que entender que quando Jesus aboliu a maldição da lei, porque Ele foi na cruz e morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço do nosso pecado. Então Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei porque Ele morreu para pagar os nossos pecados, sendo que éramos nós
que merecíamos morrer. Tá? Então, a gente vai ver que Ele, através da sua justiça, através da sua paz, Ele conseguiu unir dois povos, que a gente pode dizer que eram água e óleo. Não se misturavam de jeito nenhum. Se você botar um pinguinho de óleo em um copo d'água, você pode tentar misturar, mas não adianta, né? Ela se parte ali em várias bolinhas, mas depois, na hora que a água descansa, ele vai lá e se une tudo de novo. Né? É bem complicado, né, de unir o óleo com a água. E assim eram os gentios e os judeus. E Cristo conseguiu trazer essa comunhão, essa união. Por isso que Paulo, ele teve muitas dificuldades na igreja, na Ásia Menor, porque os judeus ainda vinham com aquele conceito antigo, né, o conceito da lei ainda, né, que somente eles tinham direito. Eles ainda tinham alguma, como vamos dizer assim, algum preconceito ainda contra os gentios, né? Então a gente vai ver que somente Cristo é a solução para o problema da humanidade, somente Ele, né, faz isso. Então a gente vai ver que o Evangelho, ele é a mensagem da reconciliação. Só o Evangelho, a palavra de Deus, pode reconciliar o ser humano, judeus e gentios, pecadores. Então, pela cruz, nós somos reconciliados com Deus. Tá? Então, a morte por crucificação, a gente vai ver, vamos lá para o próximo tópico aqui, deixa eu passar mais para frente, porque já estamos no horário aqui. Vamos lá para o tópico 3, irmão Luiz André, lê para mim ali o primeiro. Reconciliados na cruz em um corpo. Isso. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo no único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Amém. Então, a morte por crucificação era uma coisa horrorosa no tempo romano. Por quê? Porque a pessoa, ela era flagelada, apanhava, batiam muito na pessoa, né? Ela ficava um dia antes sendo flagelada para depois ainda ser crucificada, e ela ficava um dia todo, às vezes até dias, para morrer na cruz. Isso não aconteceu, né? Cristo expirou às 3 da tarde, foi às 9 da manhã, expirou às 3 da tarde, mas a história conta que eles ficavam até 7 dias vivos na cruz. Eles morriam lentamente na cruz. Tá? Então, a gente vai ver que Jesus, ele foi fortemente machucado. A Bíblia diz que eram feitos açoites com pontas de osso na ponta, e eles batiam em Cristo com aqueles açoites, aquilo ia rasgando a carne. Iam rasgando a carne de Cristo. Então a Bíblia diz que a coroa de espinho, ela deveria ter de 5 a 8 centímetros, que foi cravada no seu crânio. Quando cravaram a coroa, a cabeça dele sangrou. O flagelo de Cristo foi muito forte. Ele chegou a perder as forças. Na hora de carregar a cruz, vocês sabem que a cruz, eles não eram carregados a cruz pronta, né? Ficava o mastro da cruz ali principal e carregavam, eles chamavam de paleta. A Bíblia hebraica chama de paleta. Então o que ele carregava nos ombros era uma tora de madeira muito pesada, muito forte, e ele era amarrado os braços naquela paleta, para depois essa paleta se encaixava lá na outra parte que já estava enterrada na terra. Então a Bíblia diz que Jesus, ele estava tão fraco de passar uma noite toda sendo flagelado, que ele caía, ele não estava tendo forças para segurar.
Então, Simão Cirineu, ali em Mateus 27, vai dizer que ele foi constrangido a ajudar Jesus a carregar. Ele não queria ajudar Jesus. Né? E isso revela a intensidade do sofrimento de Jesus. Né? Sendo inocente, desceu da sua glória no céu, que estava do lado do Pai, olhou para nós, pecadores, e veio sofrer para pagar os nossos pecados. Então a gente vai ver que era tão degradante, tão humilhante a morte na cruz, que os cidadãos romanos, eles estavam livres. Nenhum cidadão romano poderia ser morto por morte de cruz. A morte de cruz ela só era interessante para os estrangeiros, para cidadãos romanos não. Então, mas mesmo assim Cristo não se deixou abater, humilhar, porque ele foi humilhado perante toda a sociedade, perante toda a cidade ele foi humilhado, né? Foi desprezado, cuspido, escarrado. Tudo isso para quê? Para que hoje nós tivéssemos um coração grato, né? O mínimo que nós deveríamos fazer é ter gratidão no nosso coração, né? Todos os dias, mesmo que falte as coisas que a gente deseja, mas só o fato dele morrer na cruz por nós, dele pagar o preço, dele nos tirar da uma vã maneira de viver, isso já é fato de nós sermos gratos todos os dias. Então a Bíblia diz que ele fez um sacrifício vicário. O que é isso? O sacrifício vicário, a palavra vicário, ela significa culpa. Então ele carregou a nossa culpa, ele assumiu a nossa culpa. Isso que significa sacrifício vicário. Significa também substituto. Ele substituiu a nossa culpa. Ele foi lá no nosso lugar, porque era para nós estarmos todos mortos sem salvação. Mas ele foi lá e fez isso por nós, esse sacrifício vicário. Já a palavra expiar significa quitar uma dívida. Quando alguém da minha família vai lá e fica devendo, vamos supor, no comércio eu vou lá e pago essa dívida. Eu fiz a expiação da dívida do meu parente. Eu fui lá e paguei uma dívida que não era minha, mas eu fiz isso para ajudar ele, porque ele estava andando em situação difícil. Então eu fiz uma expiação da dívida dele, no caso. Né? É assim que funciona. Então Jesus fez a expiação da nossa dívida. Né? Então a expiação pelo sangue foi necessária para que se cumprisse a lei. Caso contrário, né, a lei seria vã. Né? Então Jesus ele precisou derramar o sangue dele para que a lei se cumprisse. Porque a lei dizia o quê? Que aquele que pecasse não deveria morrer? Era isso que dizia a lei. Era dente por dente, olho por olho. Transgrediu, vai morrer. A lei dizia isso. E o que aconteceu? Então ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Então, desse modo ele pagou a nossa dívida. Ele foi lá e derramou o sangue. Ele morreu por nós. Para que nós não precisássemos hoje morrer sem salvação. Hoje, pela fé, nós temos acesso a Ele. Então, Ele cumpriu a lei morrendo na cruz para quê? Para que nós pudéssemos hoje sermos salvos. Através da fé, nos chegar a Ele e sermos salvos. Então, Jesus efetuou toda a reconciliação entre Deus e os homens. Então, nós somos reconciliados em Cristo, reconciliados com Deus somente, pela fé, pelo sacrifício de Cristo. Então, a gente pode dizer hoje, para encerrar aqui, que se alguém nos faz algum mal, se alguém nos faz algum mal e a gente não quer perdoar esse mal, isso significa, que nunca vai poder ser feita a reconciliação. Nunca vai existir reconciliação.
com uma pessoa que nunca quer perdoar. Precisamos fazer, a seguir a Cristo, o exemplo de Cristo, né? Porque Cristo nos fez esse favor imerecido. Nós não merecíamos ser perdoados, mas Ele nos perdoou. Então, nós não temos o direito, por assim dizer, de não perdoar. Nós temos a obrigação de perdoar. Por isso Jesus diz: aquele que não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vai vos perdoar. Por isso a necessidade de um perdão. E às vezes a gente acha que é perdoar, capaz de não perdoar aquele que fez o mal para mim. Mas quem éramos nós que estávamos lá no mundo fazendo tudo que era errado? Por que Jesus olhou para nós e disse: eu te amo, mesmo nós sendo pecador, sendo sujo, imundo? Ele olhou para nós e disse: eu te amo, eu te quero. Ele foi quem propôs a reconciliação, não fomos nós. Ele mesmo não quis viver separado do ser humano, da sua criatura. Então a nossa obrigação, o nosso dever hoje é de amar, é de perdoar, é de andar com paz, é de promover a paz, promover a justiça. Essa é a lei. É a lei que Cristo diz que Ele veio para cumprir, que Ele veio para ser o príncipe da paz neste mundo. Então, amados irmãos, para nós refletirmos nessa palavra maravilhosa, né, porque o próprio Deus a se compadecer, a ter misericórdia, aonde é que nós estaríamos hoje? Eu lembro que quando eu conheci a Cristo, eu sofria muito, sempre chorei até conhecer a Cristo por causa do meu pai, de ter perdido ele. Depois, quando o meu primeiro esposo me abandonou, foi embora, pegou, fez as malas, foi embora. E aí, naquela época, eu sofri muito também. E eu não conhecia Deus. E eu disse: e agora? Agora não tem mais ninguém por mim. E eu disse essa frase: não tenho mais ninguém por mim. Mas eu não conhecia Deus. Foi quando eu conheci Jesus, naquela mesma semana. Aí foi quando Jesus disse: tu que pensa que não tem mais ninguém por ti, tu que pensa que confiava em seres humanos, mas como eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra, aí foi quando Deus se revelou para mim. Foi quando Jesus disse: eu cuido de ti. E até hoje, graças a Deus, desde aquele dia, vai fazer mais de 20 anos, né, que eu ando com Cristo. Então, Deus, a Bíblia diz, né, pode a tua mãe que te amamentou te abandonar, mas Ele nunca vai te abandonar. O sacrifício tão grande que Cristo fez na cruz, vocês acham que Ele abandonaria alguém? De jeito nenhum, né? Louvado e glorificado seja o nome de Deus, de Cristo, que é a nossa lei. Aleluia. Então, eu quero encerrar essa lição, quero agradecer muito as pessoas que estão online com a gente, né, acompanhando a nossa reflexão, que Deus possa, neste dia de hoje, abençoar cada um, que a palavra venha penetrar no coração de cada um de nós, né? E hoje à noite teremos então um culto de missão, né? Quando a gente ama e promove a paz, a gente já está fazendo missão, né? Isso é fazer missão também. Amém, irmãos? Então, quero entregar aqui para o nosso coordenador.